Quase todo dia a gente escuta dizer que deu pau em algum sistema que nós utilizamos no nosso dia a dia, não é mesmo? Só para você lembrar, em março desse ano, uma pane no sistema de trens do metrô de São Paulo prejudicou o transporte de milhões de passageiros. No mês seguinte, em abril, uma outra pane num outro sistema, no sistema de recarga de bilhetes eletrônicos em São Luís, no Maranhão, causou longas filas nos terminais de integração. E é quase mês a mês, que são grandes impactos. Cotidianamente a gente percebe impactos menores. Mas será que é possível controlar e até antecipar os erros dos sistemas? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o gerente de marketing da RSI, que é a maior empresa brasileira de testes de software. Vamos ouvir Luiz Trindade. Bom dia, senhor Luiz Trindade. Bom dia, Denise. Muitíssimo obrigada pela sua participação. E antes da gente entender por que isso acontece, como é que faz para evitar, a pergunta básica: é possível evitar este tipo de problema nos sistemas? É possível, sim, vamos dizer assim, tangenciar alguns dos riscos, né? Porque, na verdade, um sistema, quando ele deixa de atender a uma necessidade ou a um determinado público, esse problema pode ter sido causado por vários fatores. Um deles, certamente, é o teste adequado de um software antes que ele seja executado, enfim, colocado em produção. Por exemplo, outros fatores podem também influenciar essa questão. Por exemplo, quando você tem sistemas se comunicando através de um determinado link de comunicação. Se porventura esse link de comunicação não funciona, é claro que esses sistemas não se falam, então, consequentemente, a informação não vai de um lado para o outro. Esse já é um risco que, obviamente, a gente não controla através do teste de software, mas ele permite, aí no caso específico do teste, né, saber quais são os riscos envolvidos para aquele determinado tipo de negócio e aí procurar de alguma maneira evitá-los. Agora, senhor Luiz Trindade, só para a gente poder acompanhar o seu raciocínio, os softwares são os programas, né, que vão fazer esse sistema funcionar, é isso? Isso, exatamente. Porque, na verdade, hoje em dia, nessa sociedade em que a gente vive, né, cada vez mais os negócios são dependentes de algum tipo de sistema. É claro que a complexidade deles varia muito de negócio para negócio. Então, para usar um exemplo prático, que é algo do dia a dia, da vida de todo mundo, são os sistemas que fazem parte de instituições financeiras, dos bancos, por exemplo, com quem a gente trabalha. São negócios que são altamente dependentes de sistemas. Obviamente que a gente está mexendo com a saúde financeira, né, de um país como um todo. Então, é claro que esse já é um mercado muito maduro e é onde esses sistemas já são exaustivamente testados para evitar o máximo possível de eventuais erros que possam acontecer, né? Pois é, mas até para a gente poder evitar o equívoco, né, de quem está nos ouvindo nesse momento, pensar, mas eu não faço negócio no mercado financeiro, isso não tem nada a ver com isso. Esses programas vão afetar, por exemplo, transportes, hospitais, o chamado governo eletrônico, né? Sim, com certeza. Porque, na verdade, a gente costuma dizer que, por exemplo, para as empresas que fazem testes de software, como é o caso da nossa, o tipo de cliente, vamos dizer assim, ideal ou mais frequente é aquele em que negócios e sistema parecem ser uma coisa só. Ou seja, se você não tem um sistema operando da maneira correta, os negócios simplesmente deixam de acontecer. Então, saindo, por exemplo, do mercado financeiro, das instituições bancárias, etc., indo, por exemplo, para um laboratório ou para um hospital, é exatamente o que você falou. Desde o seu início, desde a sua recepção, por exemplo, num laboratório de análises clínicas, vamos dizer assim, você já é recepcionado por um sistema onde você é identificado, etc. E dali são disparadas uma série de informações para diferentes profissionais para que você possa executar os seus exames. Então, se esse sistema, por exemplo, já tiver algum tipo de problema, a informação não vai chegar nas pontas onde deveria chegar, né? E até no mercado financeiro, se a gente para pensar, é muito complicado não conseguir receber o salário ou não conseguir efetuar um pagamento porque o sistema do banco está fora de operação, né? Exatamente, e principalmente no mercado como o brasileiro, onde a gente teve alguns anos atrás uma série de fusões, de integrações entre grandes bancos, então na verdade era necessário fazer com que os sistemas de instituições diferentes
passassem a trabalhar em sintonia e que você não perdesse a informação nem do banco A e nem do banco B, né? Depois dessa fusão era necessário que essas informações todas de cada um dos correntistas fosse a mais precisa possível, e nesses processos de integração o teste de software é fundamental. Agora, Luiz Trindade, você que é gerente de marketing da RSI, que é a maior empresa brasileira em testes de software, como é que são esses testes? Bom, eles são feitos de várias formas. Basicamente, é importante colocar o seguinte: empresas de teste de software, existem dois tipos. Existem aquelas que desenvolvem sistemas e também testam, e aquelas que apenas testam. É o caso da RSI, por exemplo, onde a gente não desenvolve nenhum tipo de sistema. A gente é contratado apenas para testar os sistemas dos outros. Existe um conceito que a gente utiliza que chama-se ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema, ou seja, desde o início o que você precisa fazer, né, antes de muitas vezes até escrever uma linha sequer de código até a entrega dele na ponta. O teste de software pode entrar desde o início do desenvolvimento de um sistema, desde o momento, por exemplo, em que você começa a definir com a sua equipe de desenvolvimento o que aquele programa precisa fazer, que a gente chama de fase de requisitos. Então, muito antes de se escrever uma linha de código sequer, já é possível testar uma documentação estática, onde se diz, por exemplo, qual o objetivo desse software, em que sistema ele vai trabalhar, com que outros sistemas ele vai precisar interagir. Então, é um processo muito longo. A gente tem realmente uma diversidade muito grande de testes, não só enquanto eles estão sendo escritos, mas também depois quando o sistema está pronto. Aí a gente chama esse teste, por exemplo, de teste de aceite. É um teste onde a gente consegue verificar com o usuário final qual é a interação dele com esse sistema, se o sistema está funcionando exatamente como ele deveria funcionar, né? Outro tipo de teste muito interessante que a gente também executa é já com o sistema pronto, onde a gente consegue verificar, por exemplo, se ele atende às necessidades do usuário, por exemplo, em relação ao número de usuários que aquele sistema consegue suportar. Vou te dar um exemplo de algumas coisas que já aconteceram aí recentemente. Eu me recordo de alguns anos atrás, nós tivemos alguns shows internacionais que vieram para o Brasil, de grandes, enfim, músicos do exterior, e no dia da abertura dos ingressos, por exemplo, foi divulgado que o sistema simplesmente não suportou a quantidade de pessoas que queria fazer a compra naquele momento. Basicamente porque o sistema não foi testado adequadamente para saber se ele poderia aguentar esse número tão grande de usuários simultâneos. Ou seja, o sucesso da proposta foi o problema, né? Exatamente. Então a gente consegue hoje simular um ambiente igual àquele em que o cliente vai utilizar depois, e conseguimos simular exatamente assim, essa quantidade de acessos simultâneos para saber se o sistema vai ser capaz de suportar tantos acessos ao mesmo tempo. Então, como você pode ver, desde o início do desenvolvimento do sistema até o final, quando ele já está pronto e etc., a gente tem diversos testes para cada uma dessas fases. E que é prudente executar esses testes para evitar problemas maiores, para evitar impactos maiores. Exatamente. Quero agradecer não só a sua participação, como os esclarecimentos aqui, porque a gente fica na ponta da linha e escuta dizer, deu pau no sistema, caiu o sistema está inoperante, sem saber como é que funciona essa história, né, senhor Luiz Trindade? Exatamente. Não, e os impactos são muitos, na verdade, né? Porque além do fato do usuário não poder utilizar aquele sistema naquele momento, existem todos os impactos relacionados a custos, né? Obviamente, porque a partir do momento em que você não consegue efetuar um negócio, determinada instituição, ela obviamente deixou de lucrar com aquilo, né? Existem danos para a imagem da empresa, porque na verdade acaba ficando com aquela impressão de que o sistema ou, enfim, o negócio daquela determinada organização não é sólido o suficiente. E é claro que a prudência recomenda que a gente comece a executar testes muito antes, praticamente do início do desenvolvimento mesmo, porque, fazendo uma analogia, é mais ou menos como você já está com uma casa praticamente pronta e quando ela está praticamente inteira de pé, você descobre que há um problema qualquer estrutural, você tem que derrubar tudo e começar de novo. Então é claro que quanto antes você começa a executar esses testes, você vai conseguir entregar o seu sistema lá na ponta com uma quantidade muito pequena de erros e certamente dentro dos seus custos e tempo de projeto, etc. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação e pelas explicações aqui. Luiz Trindade é gerente de marketing da RSI, que é a maior empresa brasileira em testes de software. Um ótimo dia.
Para você também, Denise, eu agradeço a atenção e estamos à disposição. Obrigado.